E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Mátesis, né? E nesse vídeo aqui eu queria fazer algumas considerações, né, sobre a tese do Caio Fábio, né, a tese segundo a qual Deus não existe, Deus é, né? Algumas pessoas já haviam, há tempos atrás, já haviam me pedido algumas considerações sobre isso, né? Talvez porque julgam haver alguma semelhança, né, entre essa tese do Caio Fábio e a metafísica tomista, né, que procura fazer uma distinção clara entre o ser e o ente, né? Em que os entes são por participação, né? As coisas que são os entes, né, eles têm ser, mas eles não são o próprio ser. E algumas pessoas acham que essa visão da metafísica tomista, o Caio Fábio teria alguma semelhança com ela, né? Mas isso eu julgo que é só superficial, né? Como a gente vai ver aqui, e esse vai ser o tópico do vídeo, a gente vai ver que a visão que o Caio Fábio tem, a tese subjacente, né, o raciocínio que sustenta essa tese do Caio Fábio, que Deus não existe, Deus está fundada sobre uma visão extremamente pobre, filosoficamente pobre, principalmente metafisicamente pobre. E essa vai ser justamente o objetivo do vídeo, né, de demonstrar isso. Então, basicamente, essa é a orientação do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente, compartilhe qualquer questão aí, você pode deixar nos comentários, que eu posso estar tirando dúvidas ou respondendo as suas questões. E vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, eu vou ter que fazer alguns recortes aqui, porque se você for ver o vídeo lá do Caio Fábio, você vai ver que ele se prolonga, né, numa questão lá, né, que ele se perde muito, fala muita besteira sobre física, né, sobre cosmologia, né, sobre história da filosofia também, né, fala muita coisa confusa e historicamente equivocada, né. Para você ter uma ideia, ele chega a dizer que a física contemporânea nega uma impossibilidade física fundamental, né, que está vinculada à teoria da relatividade geral, que é a questão de que os objetos físicos, né, é impossível os objetos físicos terem uma velocidade superior à velocidade da luz, né? Então, você vê que ele tem uma visão ali que ele apresenta ali que é uma coisa de nível de blog espírita, né? O conhecimento científico que ele apresenta ali, né? E da história da filosofia também, quando ele fala de atomismo e tal, né? Ainda confundindo até, quando ele fala de Mileto, ele parece confundir o Tales com Demócrito, né? E com a escola atomista e tal, né? Mas Leucipo e tudo mais. Mas vamos lá eu vou colocar todas essas questões essa digressão que ele faz de lado, porque ela é muito fraca, ela é equivocada, né? Tanto cientificamente como historicamente, e também ela é irrelevante para o ponto central, né? Que é justamente a questão da tese dele de que Deus não existe, Deus é, né? E aí eu vou fazer um recorte que é justamente se ater às premissas, né, que supostamente justificariam essa tese. E basicamente ele se vale de duas premissas, né? Que é que Deus é per se idemonstrável, e a segunda premissa é que o próprio conteúdo semântico, né, de existência ou de existir significa ser mensurável. Ou seja, ele parece defender que existir ou existência é sinônimo de ser mensurável, né? Ou seja, parece que há uma espécie de equivalência analítica entre existência entre ser um existente, ou existir, ou ser mensurável. E é justamente essas duas teses que ele se vale, e é justamente elas que eu vou mostrar aqui, que elas são falsas quando não absurdas, né? Então, essa visão, em primeiro lugar, ela não, como eu falei, ela não é semelhante à visão tomista, né? Justamente porque ela se vale dessas duas visões, dessas duas premissas, né? Então, só por ela se sustentar nessas duas premissas já mostra que ela não tem nada que ver com a metafísica tomista, né? Ela parece só se valer porque a intuição que norteia isso para o Caio Fábio parece ser justamente a passagem do Antigo Testamento da tese mosaica, né? De que Deus é aquele que é, né? Então,
essa também tem o Santo Tomás também menciona esse mesmo trecho no Compêndio de Teologia, né? Então pode só ter essa mesma influência bíblica, né? Mas a visão dos dois é completamente distinta. Então não tem qualquer vinculação não me parece ter qualquer vinculação entre a tese do Caio Fábio e a tese tomista, né? do ser per si subsistente, né? E os entes como tendo o ser e não sendo o ser, né? Então, essas duas teses, como eu falei, é a tese de que Deus é per se indemonstrável e a tese de que existência é semanticamente equivalente a ser mensurável. E, primeiro, essa tese do que Deus é per se indemonstrável, né? Essa tese, ele parece que ele deriva nessa questão da propriedade da indemonstrabilidade, ele tem alguma visão em mente de que Deus, a definição de Deus, implica essa indemonstrabilidade. Primeiro que essa tese, ela me parece ser no mínimo antibíblica, inicialmente, né? Principalmente à luz ali do Novo Testamento, quando o próprio apóstolo Paulo diz que Deus, né, que a própria natureza dá testemunho de Deus, né? Então isso já é uma evidência bíblica, né, que é uma evidência bíblica que derrota, né, que fornece uma evidência de derrotabilidade para essa tese de que Deus é per se indemonstrável, né? Ou seja, há evidência bíblica que, segundo a evidência bíblica, aponta justamente para o contrário, que Deus é demonstrável, né? E que, inclusive, o apóstolo Paulo vincula isso com a questão dos não crentes, né? Que os não crentes não podem ser desculpados justamente por isso, né? Que a própria ordem, né, natural dá testemunho de Deus e por aí vai. E outras coisas, né, também. Então, tem essa questão da evidência bíblica. A outra evidência é a própria evidência filosófica, né? A evidência filosófica é justamente que nós temos aí na história da filosofia da religião, né, a orientação majoritária é justamente a contrária a essa, né? É a visão justamente que se tem argumentos para a existência de Deus, né? Tem os argumentos cosmológicos, os argumentos teleológicos, os argumentos ontológicos, os argumentos morais, né? Hoje em dia tem até argumento estético, né, para a existência de Deus. Embora nem todos eles, né, nem todas as formulações, né, desses tipos de argumentos sejam boas, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, inclusive eu vou fazer um vídeo analisando o vídeo do Antônio Miranda sobre argumento ontológico. Você tem várias formulações do argumento ontológico, né? E nem todas elas, obviamente, são boas, né? São bons argumentos, né? Então, nós temos evidência na própria filosofia da religião e evidência bíblica de que essa tese que Deus é per se indemonstrável é falsa, né? Aliás, Deus não pode ser per se indemonstrável justamente porque se ele fosse per se indemonstrável, né, ele teria evidência, né, por a própria análise do conceito de Deus implicaria indemonstrabilidade, quando isso não acontece. Muito pelo contrário, a história do teísmo mostra justamente, não só o teísmo cristão, o teísmo islâmico também, né, mostra justamente que pensadores cristãos e teístas não veem justamente essa evidência de que o conceito de Deus implica em demonstrabilidade, muito pelo contrário, né? A gente vê aqui, como eu mencionei, tanto a atividade a história da filosofia da religião e a evidência bíblica mostra justamente o contrário. Então, disso a gente já pode dizer que mostra que essa primeira tese é falsa, né? Essa tese de que Deus é per se indemonstrável, né? Ou então ele não dá nenhum argumento para isso. Então ele teria que demonstrar pela própria definição de Deus, né, que da definição de Deus se segue a propriedade da indemonstrabilidade, o que eu duvido muito que ele tenha capacidade de fazer isso. Então, vamos para a segunda premissa, né? A segunda premissa seria de que a própria existência, o próprio predicado de existência, seria semanticamente equivalente a ser mensurável, né?
Isso é o que a tese que eu achei mais esdrúxula, né? Por quê? Se você refletir por alguns minutos, né, sobre o predicado de existência, né, você vai ver que o uso pragmático do predicado de existência, de maneira alguma, implica mensurabilidade, né? Ou não só implica, é equivalente à mensurabilidade, que é a tese dele, né? Então, normalmente, por exemplo, a gente diz que a gente fala que determinados objetos ficcionais existem, né, naquele âmbito narrativo, né, e nem por isso eles são mensuráveis, né? Um matemático, no seu fazer matemático, ele não vai dizer que aqueles objetos matemáticos, né, os números naturais, né, os números inteiros e por aí vai, até os números reais, não existem ou não são, ou são nada, né? De maneira nenhuma, né? Mesmo na lógica, por exemplo, você está trabalhando com estruturas formais de uma maneira um tanto filosoficamente ingênua. Um sujeito que está simplesmente trabalhando com aqueles sistemas e mostrando propriedades metalógicas de um sistema formal, ele está meio que operando como se aquelas estruturas existissem, elas não são nada, né? Aí você pode tentar criar uma filosofia da lógica, uma filosofia da matemática, sei lá, que tente descaracterizar ou esvaziar o conteúdo ontológico, né, ou o estatuto ontológico daqueles objetos ou daquelas estruturas, mas aí é outra história, né? Mas no âmbito da prática, do uso comum, você vê claramente que se diz que essas coisas existem, não se diz que aquilo ali não é nada, né? Mas nem por isso se segue que elas são mensuráveis, que essas coisas são mensuráveis. Então, quando você examina o próprio uso e a prática em diversos domínios, né, do uso do predicado de existência em diversos domínios e âmbitos, você vê que não tem qualquer vinculação entre existência e mensurabilidade. As pessoas usam, que dizem que determinadas coisas existem, mesmo elas não sendo mensuráveis. Então, não sei de onde é que ele tirou, né, da cabeça dele, de que há uma equivalência semântica entre existência e mensurabilidade, né? E o pior, isso pode ter consequências absurdas, né? Essas duas premissas, né? Isso que eu já apontei aqui já é o suficiente para mostrar que essas duas premissas são falsas, né? E não são só falsas, né? Principalmente no caso da segunda premissa, ela é absurda, né? Mas é possível, inclusive, tirar consequências absurdas dessas premissas, né? Dessa visão subjacente a essa tese de que Deus não existe, Deus é. Então, por exemplo, né? Se você pensar que Deus, por exemplo, dessa primeira premissa de que Deus é per se indemonstrável, você concluiria, por exemplo, que Deus é completamente ininteligível, né? E se Deus é completamente ininteligível, né, você não teria qualquer razão objetiva, né, para discernir, por exemplo, o estatuto ontológico de Deus ou o estatuto ontológico dos anjos, né? Você não teria qualquer razoabilidade para discernir isso. O estatuto ontológico deles, né? Para dizer por que Deus é está numa condição ontologicamente superior que a dos anjos, por exemplo, né? Seria só uma questão de mando, né? Não. É irrazoável essa tese, né? De que Deus está num estatuto ontológico indiscernível com o dos anjos, mas só que ele é só uma entidade que possui mando sobre os anjos. Não, né? Obviamente que não. Nenhum cristão ou teísta vai aceitar isso como minimamente razoável, né? Então você teria uma consequência absurda, né? Você chegaria numa absurdidade segundo essa primeira premissa, por exemplo, né? E essa questão, por exemplo, da existência como mensurabilidade, né? Por exemplo, quando ele desenvolve a visão superficial dele sobre física, né? Ele admite uma visão de um realismo um tanto ingênuo com relação à ciência, né? Se tudo nas teorias científicas fossem reais, né? Um realismo que nem realistas científicos defendem, né? Uma visão muito comum, por exemplo, na discussão sobre teoria científica é justamente esse ceticismo com relação às entidades empiricamente não tratáveis, né? Por exemplo, do Barvans Frasen e por aí vai, né? Então, ele compra tudo, né? Não precisa nem a teoria ser madura, né? Que é normalmente o que o realista científico vai defender, né? Que os objetos ou a estrutura, né,
que uma teoria científica madura, né, postula são reais. Né? Tudo que tiver uma teoria científica qualquer, para ele tá no âmbito do real. Né? Então você vê que não faz muito sentido toda a visão subjacente que ele sustenta para poder fundamentar essa visão de que Deus não existe, Deus é. Né? E se você observar no fim das contas, né, você vai ver que, na verdade, não tem argumento substantivo nenhum. É simplesmente uma espécie de punchline retórica, né, para trabalhar aquela expectativa. Né? Porque o cristão, o crente lá, o cristão comum que ouve aquilo, né, Deus não existe, ele já cria aquele impacto. Né? E aí ele vem com a reversão, né, dizendo, não, Deus não existe, Deus é. Né? Aí ele cria aquele misticismo, não misticismo, né? não é esse o termo. Ele cria aquela falsa profundidade, né? Que normalmente quando você vai ver, não tem profundidade, ele não explica muito bem, e quando ele explica mal, porque as premissas que ele se vale para explicar isso são falsas, equivocadas ou absurdas. Né? Então essa tese de que Deus não existe, Deus é tal como é apresentada pelo Caio Fábio, é simplesmente uma manifestação, né, de ingenuidade e falta de conhecimento filosófico. Né? E é fruto, novamente, aqui daquele mesmo fenômeno que eu venho batendo na tecla, que é essa coisa do beletrismo intelectual. O sujeito vai tratar de um assunto sério, que há uma longa tradição sobre essa questão, mas ele prefere falar coisas superficiais, não só no âmbito da filosofia da religião e da teologia, mas também no âmbito da ciência, né? Se falando de visões assim de nível de blogueiro espírita, né? Que é o nível que ele apresenta de conhecimento científico, para sustentar essas teses dele. Então, você vê que é uma visão completamente insustentável e equivocada, né? Tanto da visão de Deus como da visão da ciência. Okay? Então, acho que o que eu comentei aqui é o suficiente, né, sobre essa questão. Se você gostou aí, novamente se inscreva no canal, curta, compartilhe, qualquer questão aí coloque nos comentários. Um abraço aí a todos e até mais.